Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Luiz Arato. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde, pessoal que nos assiste. Estamos juntos aqui. E continuando o nosso tema... Previdência. Previdência, gente, olha, tá acabando aí o mandato desse presidente e ainda não tá tudo resolvido. Exatamente, por isso que hoje vamos falar um pouquinho sobre o que pensam os candidatos à presidência da República a respeito desse tema tão polêmico que é a Previdência. Um pouquinho sobre a reforma, as razões, a necessidade de atualizar o sistema previdenciário do Brasil. Por que, doutor? O presidente que for eleito, ele tem muitas coisas ainda que estão em andamento, não é? A discussão maior vem da PEC 287, proposta pelo Temer em 2016, tão polêmica que já se esperava que, a essa altura, que já tivesse convertido numa emenda constitucional e alterasse o sistema previdenciário. Tanta polêmica e o reflexo político é tão expressivo que até hoje não se resolveu. Já passou em algumas comissões o projeto lá da PEC, mas já, no fim, politicamente não está resolvido, até por conta das denúncias contra o Temer, a fragilidade política que ele botou no Congresso em virtude da governabilidade dele. Enfim, não está nada resolvido e a questão vai sim para o próximo presidente da República. E fala para mim, e os candidatos, eles já estão se manifestando a respeito disso? Essa é a parte mais difícil da campanha de todos, porque é inevitável falar em Previdência. Não tem como não abordar esse tema, e a gente já sabe que o pessoal de campanha, de marketing político, marketing eleitoral, sabem que a parte mais difícil é como abordar esse tema perante o público, perante o eleitor, sem passar uma ideia de que eles vão ou chancelar esse projeto tão polêmico, ou pelo menos dar alguma ideia, né? Então hoje eu trouxe algumas informações a respeito, primeiro, dos presidenciáveis, né? Depois, um pouco da razão técnica, porque precisa atualizar, a gente já falou bastante. E, rapidamente, depois de tudo isso, o que eles estão pensando, os principais candidatos. Vamos começar por qual? Vamos falar quem são os candidatos primeiro. O Lula vai ser, doutor? Então, dentro de uma pesquisa da Datafolha, que é uma entidade, um instituto, né, de opinião pública de credibilidade. Em junho, o Lula, apesar da condenação, está lá preso por 12 anos e alguns meses, vai dizer, né, que ele está... Ele está só com 30% das intenções de votos. Olha, nós estamos falando só em intenção de voto, não estamos falando em rejeição. Então é um dado isolado, mas para a nossa conversa, até para dar um salzinho a mais, né? Apimentar aí. Nós vamos só usar as intenções de voto. Sim, ele está com 30% nas pesquisas onde ele aparece como pré-candidato. Olha só, o Bolsonaro, que tem ele herdou a chance, né? Não vou nem dizer que ele herdou um perfil estadista, que ele não tem, apesar de ser parlamentar. Ele está com 17%, né? Nessa pesquisa, a Marina Silva vem com 10%, depois vem Geraldo Alckmin e o Ciro Gomes com 6% e o Álvaro Dias, do Podemos, com 4%. Todos os outros candidatos, aí tem vários, desde Joaquim Barbosa, Waldo Rebelo, Levi Fidelis, enfim, Rodrigo Maia, né? Eles estão presentes na pesquisa, só que tem lá 1%, ou todos juntos não dá uma expressividade. O importante é que brancos ou nulos são 17% e os indecisos 4%. Quer dizer, tem uma parcela de 21% que estão ali. Mesmo quem declara branco ou nulo, a gente sabe que acaba derivando para algum de última hora. Tá. Retomando, continuando o raciocínio, a gente está aqui com as estatísticas, vamos repassar rapidamente. O que eu estava comentando que os 21%
de brancos e nulos e indecisos, a gente sabe que lá no finzinho acaba derivando o voto e a porcentagem desses escondidos é menor. O importante também é que quando Lula não aparece na intenção de voto, assim, na pesquisa, o Bolsonaro está em primeiro com 19%, vem a Marina Silva com 15%, depois vem o Ciro Gomes e o Geraldo Alckmin em terceiro. Os outros estão ali na margem, 1, 2, 3, até 4%. Então a gente já traça o perfil dos mais presidenciáveis. Inegável que são o próprio Lula, a concorrer sob força de uma liminar, das prerrogativas da lei eleitoral, enfim. Isso é uma questão que ele vai ter que resolver lá para frente. Que o tribunal pode aceitar, pode não, ele deve aceitar o pedido, o registro de candidatura, isso a gente já sabe que vai aceitar. Depois, se vai deferir, é outra história. E o que vai acontecer depois é uma questão jurídica. Mas ele vai lá, está no páreo. Uma questão política a decidir com a base política dele. Enfim, mas Jair Bolsonaro, com certeza é candidato, Geraldo Alckmin, Marina Silva e Ciro Gomes. Esses são os principais candidatos e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que eles pensam a respeito da Previdência. Antes disso, não exatamente para, que nem a gente tem dito ao longo das nossas entrevistas, não para justificar a reforma que está, o projeto de reforma que está em análise no Congresso. Não é nada disso. A gente sabe que o projeto, o PEC, Projeto de Emenda Constitucional 278, é 287, proposto pelo Temer em 2016, encontrou uma série de problemas de ordem política e acaba contaminando o problema de ordem prática, ordem técnica, que é a questão do custeio da Previdência no Brasil. A estrutura da Previdência é assim, ela arrecada um valor e acaba devolvendo um valor maior proporcionalmente ao quanto arrecada na grande média. Por exemplo, quem ganha hoje um salário mínimo contribui com valor parcial, 8%, ou 20%, ou 11%, a depender da categoria. Só que quando ele vai receber esse benefício, ele recebe no padrão de um salário mínimo. Então ele contribui lá com R$80 e recebe quase R$1.000. Essa diferença tem que ser custeada pelo bolo. E isso vai abrindo o que a gente chama de um déficit, o rombo. E esse rombo, esse déficit hoje no Brasil é só de 50 bilhões por ano. É muito dinheiro. Em 10 anos, 500 bilhões. Lembra que a gente falou sobre o padrão de crescimento do nível de idade para conseguir aposentadoria ao longo de 10 anos? Porque você tem que projetar. A Previdência, o custo da máquina estatal é que nem um navio grandão, petroleiro, cheio de petróleo. Ele já sabe que vai bater 1 hora antes, 2 horas, e não tem como parar um troço daquele. Por quê? Ele está sem freio, não tem motor, ele está à deriva, ele vai bater. A questão é minimizar o impacto. Na Previdência, exatamente. Imagina o déficit brasileiro, né? Só de um setor de resposta estatal, que é a Previdência, crescer 50 bilhões por ano, 500 bilhões em 10 anos. Tá. Claro que não vai ter. Por quê? Além, posso dizer, da má gestão do resto do orçamento, né? É uma questão de diminuição da dívida pública. Então, essa diminuição não vai ser suficiente para cobrir, né, exatamente esse rombo. Resultado que precisa rever a situação. E essa revisão sempre acaba trazendo os apertos nas pessoas que ganharam o direito ou vão ganhar o direito de se aposentar. A tendência sempre é aumentar o nível de idade, diminuir a resposta financeira, a desvinculação do salário mínimo. Hoje, acabei de dizer, você contribui com 1 e recebe quase 10. Então, essa diferença, os 9, tem que vir de algum lugar. Vendo um bolo que não é do nível de contribuição, gera o rombo. Por isso que a proposta de alguns, que a gente vai
exemplificar, é fazer o sistema de capitalização, a poupanção, né? Então vai botando lá, vai gerindo, é um bolo só e daquela parcelinha o nego só leva o que ele contribuiu. Né? Hoje não, ele põe um pouquinho, leva mais. Mas às vezes ele contribui aí uma vida toda, não vai ter o rombo mesmo assim? Exatamente, por conta desse perfil. Ele contribui a vida toda com um perfil pequeno. Essa é a questão da expectativa de idade. Vamos supor, ele contribui 30 anos com R$100. Na hora que ele consegue a aposentadoria, ele tem mais 30 anos de vida, graças a Deus, porque ele aposentou aos 65, vamos supor que ele viva aos 95. Ele pagou 80. Tá, por 30 anos ele vai receber R$1.000. Então a diferença é brutal. Então não tem milagre. As propostas sempre são apertar quem ganha mais e favorecer os menos favorecidos, favorecer os menos favorecidos é estranho, né? Enfim, facilitar a vida de quem ganha menos. Só que isso aí é justamente nessa fatia que o bolo aperta. Porque quem contribui menos está levando proporcionalmente muito mais. Essa é a questão. Tá, com 50 bilhões de déficit a cada ano, não tem como sustentar economia nenhuma. Né? A parcela é tão importante que eu trouxe um outro perfil muito curioso. A gente já comparou o Brasil com a expectativa de vida de outros países europeus, lembra? Do Japão, países em que a média de vida é maior. Nessa tabela aqui, eu tenho a comparação do custo da Previdência em relação ao PIB, ao Produto Interno Bruto, que é o resultado de todo o serviço e bem produzido num país durante um ano. É tudo que a gente consegue, tudo bem, tudo que a gente consegue de forma registrada. A gente sempre sabe que tem informalidade, não vamos contar, mas essa informalidade também não gera contribuição. Bom, olha só, o perfil do brasileiro, nós temos 8% de população acima de 65 anos. 8%. Baixo, né? Por exemplo, a Grécia, eu sempre cito a Grécia, né? Lembra que tinha aquele problema, porque eles têm uma população muito idosa, 21% da população da Grécia tem mais de 65. França, 19%, Itália, italiano, come muito macarrão, tem saúde boa, 22% da população italiana tem mais do que 65 anos. Países de alto padrão, Áustria, Espanha, Dinamarca, Alemanha, Japão também? Olha, 26% da população japonesa tem mais de 65 anos. Bom, olha só. E Brasil, 8%? 8%. Ai, nós estamos morrendo cedo, gente. Dos países que mais investem em previdência em relação aos seus idosos, a Irlanda é o que menos tem população acima de 65 anos, 13%. Mais do que nós. Mais do que a gente. E é um paísinho assim, é proporcional. Agora eu vou contar para vocês o quanto se gasta com previdência nesses países. Na Grécia, 20% do PIB. Quer dizer, por isso que lá na Grécia é sempre o exemplo de problema de previdência. Que tem muito idoso e o impacto nas contas públicas da previdência é enorme. 20% do que tudo que se gera no país num ano inteiro vai para custear a parcela de 20% da população. Na França, 19% do PIB. Na Itália, 20%. Na Áustria, 18%. Você vê, tem bastante idoso, o nível de resposta previdenciária é alto em relação ao que se produz. Aí vai caindo um pouco a Espanha com 17%, Dinamarca com 13%, Alemanha com 13%, Japão com 12%. Veja só, né? O Japão tem 26% de população acima de 65% e gasta só 12% do orçamento, né, do PIB, não do orçamento, com essa parcela de 26% da população. Irlanda, 12%. O Brasil... E o Brasil? 13%. Olha só.
13%. Nós estamos no nível do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós estamos lá entre os 10 países que mais gastam com previdência no mundo, apesar de ter somente 8% de população acima de 65 anos. Então, é um gasto muito grande. Muito grande. O que vai acontecer? É dentro desse padrão que vai justificar a necessidade da reforma. Então tem que mudar, tem que adequar o gasto proporcional do produto interno bruto, quanto vai se destinar da receita útil do país para custear os aposentados, né? Claro, tem que tirar os privilégios, tem que adequar o perfil da expectativa de vida. Essa é a jogada da reforma. E aí que é o difícil. Isso que eu ia falar. Será que vai conseguir isso daí? Bom, tanto não consegue que a Previdência, a reforma está aí já desde 2016 e não consegue. Lembrando um pouco do Lula, quando ele entrou em 2003, foi? Acho que eu nem me lembro, 2003, 2004. Ele conseguiu no comecinho uma modificação importante. Foi em 2003. Ele mudou um pouco do perfil da Previdência, foi uma mini reforma, e aí já ajudou a conter um pouco das despesas, da forma da resposta através do benefício, né? Aí, nesse ponto, a gente já pode falar dos presidenciáveis, né? O que eles pensam? O que eles pensam? Vamos falar de forma... Que será, hein? Vamos começar por quem? Pelo próprio Lula. O que o Lula quer mudar? Nós temos que falar do Lula, que é uma pessoa importante. Tudo que a gente fala aqui, nós não estamos fazendo apologia de ninguém, dizendo que um é melhor que o outro, né? Pelo que a gente vai comentar aqui, exato, nós não estamos dizendo que esse pensa melhor ou pior, tá? Até porque vocês vão reparar que não vai dar para concluir isso, tá? O paradigma é o projeto de emenda constitucional 287 que o Temer colocou em 2016, que gerou toda essa polêmica aí, que vai criar um grande impacto e, podemos dizer, um prejuízo, né? As incertezas, um prejuízo para quem está ali prestes a aposentar, né, Solange? Eu estou prestes a aposentar, gente. Tá. O Lula é contra a reforma do Temer. Olha só. O Jair Bolsonaro é contra a reforma do Temer. Já o Geraldo Alckmin é a favor, né? A Marina Silva é a favor. Olha só que interessante. Ciro Gomes é contra. Então, se você for pensar, a Marina Silva, eu entendo que é por conta de participar de uma base aliada. Já o Alckmin é porque ele é mais pão, queijo. Ele só vê, talvez, isso é uma opinião minha, claro, veja números, que ele está focado em número. E para ele é importante resolver esse problema o quanto antes. E para ele é melhor que esse abacaxi, né, vamos chamar de abacaxi, da solução de uma reforma drástica aconteça antes dele sentar lá, se é que ele vai sentar. Isso é bom, porque não votando, não transformando, que não vai acontecer, vai deixar para quem sentar lá começar a botar a mão na massa e resolver essa parada. Não vai ter jeito. E para ele, por isso que ele apoia. Marina Silva também, ela falou, se eu fosse parlamentar, eu votava a favor. Mas ela não é. Tá. Qual é o ponto importante de cada um deles? Primeiro, na questão do marketing eleitoral, todos estão muito preocupados em como se expor à questão. Eu dei uma pesquisada a respeito do mote de pré-campanha de cada um. Nenhum se arrisca a falar que tem um modelo, apesar de ser contra, e mesmo quem é a favor, que nem a Marina e o Alckmin, eles são a favor assim, eu topo, mas tem uns ajustes. Não. Mas na realidade eles só falam, sou contra, sou a favor, mas
não especifica os pontos. Não, ninguém tem um modelinho ali, ninguém tem não, pontual. Ah, não, ali está exagerado, tal. Quer saber, novamente, quem é o mais incisivo? O Lula. Ele falou que essa reforma, do jeito que está, ela vai provocar o desmonte da Previdência atual. Ele acha que é tão drástica que vai acabar tendo um efeito muito contrário, vai quebrar o sistema. Ele quer deixar do jeito que está. Não, ele sabe também que precisa mexer, tanto que ele já mexeu lá em 2003. Só que ele imagina que a coisa deva ser gradativa, não impactante. E você quer saber? Não é pelo lance eleitoral, não. Não é, porque ele é o único que não se esquiva em abrir o que ele realmente pensa a respeito da Previdência na situação que está. Os outros sempre vão temperando. É aquele tempero, né? Não, eu não sou a favor, mas também não tenho muita ideia do que fazer. Põe sal, tira sal, né? Não, eu sou contra, mas acho que tem que mexer na idade. Mas não vou falar agora. Ciro Gomes pegou e falou: não, isso tem que... O Ciro Gomes é contra o Temer, a reforma do Temer. Aí o que o senhor vai fazer? No primeiro dia que eu estiver lá, nós vamos abrir a discussão. Abrir a discussão é começar tudo de novo, né? Vai virar, mano. Virar. Se o governo de cada um tem 4 anos, né? E se não modificar nada, são 200 bilhões de rombo que o cara vai ter que gerar. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai dobrar ao fim de 8 anos, se ele fizer a reeleição, quem senta lá, então aí já são 400 bilhões. Como que ele sobreviveu nessa condição? Essa é a pergunta para todos, não tem como responder. Curiosamente, novamente, o Lula foi o único a dizer: eu vislumbro que o caminho é o aumento da produção, aumento do consumo e o aumento do trabalho formal. Porque isso movimenta a captação de contribuições. Foi o que a gente comentou. O PIB que formal é 1. E o PIB informal? Isso existe, a gente sabe, né? O caixa 2, blá blá blá, produção por baixo. Só que isso aí não gera contribuição, não gera tributo, a gente não sabe. E ele quer uma maneira para gerar. Ele formalizando, ele não, o sistema formalizado gera contribuição. Pelo menos aumenta, né? O din-din. Exato. Arrecada mais, né? Arrecada mais, o trabalho formal, o aumento do consumo, enfim, o mercado girando, que esse é um perfil inegavelmente que acontecia lá no governo Lula. A inclusão da classe C e D, o iogurte, todo aquele cenário de inclusão, né, de melhoria na inclusão aconteceu, que depois desaconteceu, né, a seguir, e continua. A gente não vê que melhorou. A gente só viu recentemente o impacto de uma greve aí de vários dias de sistema de abastecimento, o caos que causou, né? Então nós estamos ainda num sistema instável, estamos vivendo num padrão instável. Isso tudo só tende a piorar a arrecadação e tende a piorar o esquema de resposta, de novo, na Previdência, né? Eu vejo, doutor, que não vai mudar muita coisa, não. Até as eleições, um vai falar que continua, outro vai falar que não continua, e assim a gente vai continuar, infelizmente, o nosso Brasil. Não, até o ano que vem não, realmente impossível acontecer por 1 milhão de razão aí, e vai gerar uma implosão social, modificar um sistema tão drástico. E o que causa estranheza é a falta de clareza em que os pré-candidatos se expõem ou expõem o modelo, qualquer vislumbre. Os mais técnicos, que nem Jair Bolsonaro e o Alckmin, eles são da linha da previdência capitalizada, da poupança. Você põe lá na caixinha, vai no bolo, né? Vai gerando um resultado, e lá no dia que você for tirar, você vai tirar só aquela proporção, não vai tirar mais. Contribuiu com 1, vai tirar o 1 atualizado, com seu jurinho, mas não coloca 1, tira 10. Isso
Essa é a ideia do sistema de capitalização, evitar um sistema de aposta atuarial, né? O que vai acontecer? É um cenário que vai se modificando e que ao longo do tempo ele vai quebrando, né? Então, na realidade, não tem nada certo, né? Eles colocam seu ponto de vista, os pré-candidatos, mas no fundo fica aí em cima do muro, né? Fica. Acho que a gente ficaria também, viu? É verdade, né? É que a gente tem que falar, né, doutor? Né? Então, acho que porque aí vamos relembrar. O Lula é a favor, é contra. O Lula é contra a reforma do Temer. Por exemplo, numa reforma importante, teria que igualar, olha que tema mais polêmico do mundo, teria que igualar o servidor público no sistema geral. Hoje ele tem o que eles chamam de privilégios da Previdência. Não é que é privilégio, ele tem um esquema previdenciário diferente. É diferente. Então não diria que é privilégio, mas a nação gasta um monte de dinheiro em pouca parcela dos servidores públicos, e mais ainda nos federais, aquela coisa toda. Muitos deles querem acabar, querem equalizar e colocá-los no sistema, no padrão geral. É uma economia. Qual candidato que tem um esquema certo para fazer isso, de forma que não vá prejudicar ninguém? E me diz aí quem que bolou a fórmula mágica para fazer a transição do que você já adquiriu de direito de uma regra para uma nova regra totalmente mais restritiva? Quem? Ninguém. Não, até agora eu não vi. Por isso o Ciro Gomes foi, nesse ponto, o melhor. Eu sento lá, vamos começar a discussão no mesmo dia. É verdade, porque não adianta cada um... Não tem fórmula mágica. Cada um pensa Nós estamos falando de 13% do PIB gerado num ano para 8% da população. Olha só que discrepância, né? Apesar de estar trabalhando com um universo de 8% de acima de 65 anos, isso quer dizer que a Previdência está indo para pessoas ainda com capacidade de trabalho, muito abaixo de 65 anos. Isso eu conheço pessoas com 45, 43 anos que já estão aposentadas. Eu encontro amigas minhas, né? Porque eu também, se eu não tivesse parado nada, eu já estaria aposentada há 8 anos, né? 8 anos. 8 anos eu já estaria aposentada. Mas eu tô por pouco, até lá não vai mudar nada. Não sei, né? Gente, se eu me aposentar, eu vou vir aqui e falar assim, ó, doutor Lisarato, ó, aposentamos, né, doutor? Tomara. Aproveita antes que mude a regra. E também, lembra aquela velha história que a gente está aqui desde o primeiro dia, fazer seu planejamento, já sonhar com a sua aposentadoria, porque a maior parte das estruturas de atualização, de renovação, de reforma previdenciária, está vislumbrando desvincular do salário mínimo. É mais ou menos que nem a capitalização. Então, que não seja sistema de capitalização, de contribuição ao retorno. A tendência é acabar com a vinculação do mínimo. Quer dizer, de repente você pode ter um padrão mínimo de previdência, de resposta, de benefício de 200 e poucos reais. Diferente dos 957 agora. Bem diferente. Nossa. Então, pode ser que aconteça isso. Claro que tem as regras de transição para quem já está no limite, né? Então, doutor, antes de terminar, né? Ninguém tem forma mágica. Não, eu diria que não só o candidato, acho que nem os economistas, nem... Claro que por trás desses pré-candidatos, futuros candidatos, logo, tem gente boa por trás. Isso não é na galega. Tem alguém calculando, tem alguém fazendo cenários, ex-ministros, equipes de economistas, administradores, advogados, enfim, é uma tarefa multidisciplinar que vai ter que colocar na boca desses pré-candidatos um discurso condizente. O que eu já prevejo é que eles vão dar mais ênfase a situações positivas. Eu acho que eles vão meio desviar do assunto. Eles vão falar de crescimento, de saúde, educação, mas eles vão
dá uma resposta marginal para a problemática da Previdência. Mas pelo menos o programa Convívio, né, vai nos informando realmente como está, né? Semana que vem ou na próxima o senhor volta? Volta, é só me chamar. Eu chamo, gente, mas tem vezes que ele está ocupado, tem audiência, não dá para vir, né? Tem dia que tá mais complicado, mas sempre que eu posso, é um prazer estar aqui, eu agradeço sempre o convite, né? O que eu puder colaborar, você pode contar comigo. Muito obrigado, doutor, né? Doutor Luiz Arato sempre nos ajudando. E eu falo assim que eu estou crescendo bastante também, porque muitas coisas que às vezes, né, nós nem imaginamos e assim o programa Convívio vai alertando as pessoas até na hora da urna. De forma indireta, exato. Observe o discurso do seu candidato de preferência. Isso. Nós mostramos aqui e cada um tira suas conclusões. Exatamente. A gente realmente tem que prestar atenção na parte mais difícil da situação. A parte boa, não, gerar coisas positivas, isso o brasileiro é positivista, né? Ele gosta e ele acredita que vai dar certo. Agora, o brasileiro vai chegar na hora que vai precisar da Previdência. Então ele tem que ter um sistema estável para que corresponda. Só uma última parte, para dar o alerta. Tem no sistema público, né? Tem estados que nem Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul já estão com dificuldade de pagar os benefícios dos próprios servidores, dos aposentados. Então, não tem milagre. Vamos cuidar e cada um fazendo a nossa parte, né? Fazendo seu planejamentinho previdenciário e não vacilar, para estar sempre pronto para receber o benefício. Obrigado, doutor. Próxima vez eu aguardo o senhor com mais uma dica aí sobre Previdência. Tá, eu volto. Tchau.